Shalom, meus queridos, que bom mais uma vez estarmos aqui para o segundo capítulo do livro do Evangelho de Mateus, tá bom? Então nós vamos ver umas coisas muito interessantes a respeito do nascimento, umas características do nascimento de Jesus. Eu acredito que algumas crenças que nós temos a respeito do nascimento de Jesus por causa dos costumes, porque aquela ideia daquele ambiente natalino, né, do presépio, daqueles 3 reis magos, né, algumas músicas, né, que vai falando pobrezinho nasceu em Belém, né, vão formando alguns conceitos na nossa mente que não corresponde à palavra de Deus. Então nós vamos hoje, com essa leitura, ver um pouco mais a respeito desse rei, né? Rei ungido, o Cristo, né? Prometido para vir e para salvar os judeus. Esse vídeo vai ser um pouco mais curto que o anterior, porque o anterior eu precisei dar uma dimensão maior, né, para a gente um panorama, né, do livro de Mateus. E capítulo 2, então, que o Espírito de Deus nos conduza a toda a verdade. Amém? Olha só então o que diz o capítulo 2, a visita dos magos. Depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Então aqui já mostra a razão para os magos terem ido para Israel. A razão desses magos do Oriente terem ido lá é porque eles foram saudar o rei, o novo rei. E com certeza eles eram estudiosos dos profetas, né, do que os profetas diziam a respeito do nascimento do Messias. E então eles foram atrás da estrela, né, que estava indicando o seu nascimento. E diz assim que após ele ter nascido, então é que esses magos foram para lá. Demoraram um pouco. Então aí não foi naquele momento do nascimento dele que os magos foram lá. Se nós formos no livro de Lucas, nós vamos ver que quem visitou Jesus no momento do nascimento de Jesus foram os pastores, não os magos. Então os magos, depois do nascimento de Jesus, viajaram um tempo e chegaram depois de algum tempo lá. E ele ainda era um recém-nascido e estava ali nos braços de Maria. Vamos continuar então a leitura, né? Então ele disse assim: e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Onde deveria nascer o Cristo? Sabendo que ele está falando Cristo aqui, porque a tradução está para o grego, ele então estava se referindo ao Messias, que é a mesma coisa, já falamos isso na leitura anterior. Então ele ficou perturbado e o povo todo também ficou, porque o povo ficou perturbado, os sacerdotes, os estudiosos, os mestres da lei, porque eles aguardavam, desejosos que o Messias viesse. Já a razão da perturbação de Herodes foi diferente. Ele estava perturbado porque ele não queria deixar de ser rei. Ele queria então
fortalecer o seu trono. E a ideia de que nasceu o rei esperado, um outro rei, o Messias, né, o Cristo, isso perturbou ele, de maneira nenhuma iria aceitar que alguém tomasse o seu trono, né? Tanto, veja como eles pensavam a respeito da chegada de um rei. E eles, eu já estou lendo o versículo 5, a resposta dos sacerdotes e dos mestres da lei. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta. A que profeta estão se referindo? Estão referindo ao profeta Miqueias. Então, o profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, você pode ver depois, que está dizendo praticamente as mesmas palavras que eu vou ler para você. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma nenhuma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o governador ou líder, dependendo da sua tradução, que como pastor conduzirá Israel, o seu povo. Aqui já destacar mais uma vez que Belém pertencia à região de Judá, ou seja, da tribo de Judá, e de onde descendeu Davi. Davi também era da cidade de Belém, só que Belém era uma cidade inexpressiva em termos tanto políticos quanto religiosos. Então se considerava, de certa forma, que Belém era uma cidade insignificante, mas o profeta disse: de modo nenhum és uma cidade assim, porque nasceria então o rei Jesus. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Então ele queria saber mais ou menos a idade do menino. Enviou-os a Belém e disse: vão, informe-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Já que eles estavam ali para adorar o menino, ele disse isso também. Logicamente, que nós vamos ver adiante, que não era, na verdade, essa a intenção de Herodes. Ele só queria saber onde o menino estava, e a ideia dele era matar o menino. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para que não voltassem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Vamos quebrar aqui alguns paradigmas, né? Alguns mitos que se estabeleceram assim na nossa mentalidade. Primeiro, o mito de que eram 3 reis magos. Em momento nenhum aqui está dizendo que são 3. Disseram que eram magos do Oriente, que foram adorar Jesus. Então, em momento nenhum está dizendo que eram 3. Talvez alguém tenha pensado: bom, já que era ouro, incenso e mirra que deram, cada um levou um desses presentes. Mas não é o que está dizendo aqui. Diz que eles levaram tesouros, não era presentinho, não era uma caixinha com presente. A ideia não era essa. Quando se visitava um rei, quando se iria fazer uma homenagem a um rei, então se levavam tesouros,
né, riquezas, coisas valiosas. Então, esses eram itens muito preciosos naquela época, né? Tanto o ouro, quanto os incensos, as especiarias e a mirra, que também era uma especiaria. Todas essas coisas eram tesouros, cara, e não está falando a quantidade. Mas como se tratava de um rei, eles provavelmente levaram em quantidade. Vamos pensar no seguinte: no Antigo Testamento, quando uma rainha do Oriente, né, a rainha Sabá, foi visitar o rei Salomão, ela encheu, né, ali de tesouros, de ouro, de joias, de animais, muita coisa preciosa vinda do Oriente. Então isso era um hábito das pessoas do Oriente, ao visitar, ao homenagear um rei, e ainda mais aqui que eles foram não só homenagear, mas não só reverenciar, mas diz que eles foram adorar o rei. Então realmente eles levaram tesouros. E outra coisa que a gente tem que quebrar de paradigma da nossa mente é que os reis foram lá na manjedoura, lá naquele estábulo onde Jesus nasceu. Não. O que aconteceu? Isso está relatado no livro de Lucas, mas eu quero dar aqui esse panorama. Jesus e José e Maria não eram pobres, tanto que eles viajaram, né, longas distâncias. Isso era comum a pessoas que tinham um pouco mais de posse. Eles viajaram para Belém porque eles tinha sido feito um recenseamento, né? E eles tinham então que ir para esse recenseamento, cada um tinha que ir para a sua cidade para participar então desse recenseamento. E o que acontece? Quando eles chegaram lá, a cidade estava tão lotada de pessoas também que foram fazer recenseamento, que não tinha hospedagem. Mas diz lá em Lucas que ele foi em Lucas que eles foram em todas as estalagens e estavam cheias, não tinha vaga. Isso quer dizer que eles tinham condições de pagar a hospedaria, só não tinha vaga. Então tire da sua mente que Jesus era um pobrezinho que só foi nascer no estábulo porque não tinha condições de pagar um hotel, né? Então ele tinha condições sim, só que não tinha vaga. E ele ofereceram então um local, um estábulo, né, para que ele nascesse. Ali ele nasceu. Só que quando fala quando os magos foram visitá-lo, eles já estavam numa casa, né? Então já diz aqui, né, que eles estavam, quando entraram na casa, viram o menino. Estou lendo o versículo 11. Viram o menino e o adoraram. Então já tinha passado o tempo do recenseamento e as pessoas certamente já tinham voltado para seus locais. Ela ficou lá porque estava com o neném recém-nascido. Então estavam numa casa. E provavelmente a intenção deles era permanecer lá. Mas, versículo 13 diz assim: depois de partirem, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-te, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito, fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Então aqui mais uma profecia lá em Oséias capítulo 11, versículo 1, onde mostra, né, revela que Jesus iria para o Egito. E passou lá um período até a morte de Herodes. Herodes, que queria matar Jesus, porque não queria deixar de ser rei, acabou morrendo, né? Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou a matança de todos os meninos de 2 anos para baixo,
porque ele havia perguntado quando tinha aparecido a estrela pela primeira vez. Ele tinha uma ideia então de que ele tinha mais ou menos, aquela criança no máximo tinha 2 anos. Então ele deu essa ordem. Em Belém e nas proximidades, de acordo com as informações que havia obtido dos magos, então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Isso está lá em Jeremias 31:15. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada porque já não existem. Mostrando, imaginem o clima que foi ali, terrível, dessa matança de crianças. Isso já tinha acontecido no Egito com o faraó, que tinha mandado matar as crianças também, até 2 anos, por causa de Moisés, né? Querendo matar Moisés, acabou matando outras crianças, porque Moisés acabou sendo salvo. Matar Moisés não, matar as crianças, porque eles queriam acabar com o crescimento lá dos judeus. Agora imagine como é terrível para a mãe, né, ter seus filhos assassinados pelo governante, né, pelo rei. Foi um momento realmente terrível. E como se deu a volta então para Israel? Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuram tirar a vida do menino, se referindo ao rei Herodes. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel, né? Voltou do Egito para Israel. Mas, ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Isso provavelmente se referindo a um trecho de Isaías, em que ele fala algo semelhante, Isaías 43. Então, aqui é muito interessante que todas essas situações parece até que são situações adversas, situações problemáticas para Jesus. Na verdade, cada uma dessas situações mostra que todas as profecias a respeito de Jesus foram sendo cumpridas uma a uma, até os lugares onde Jesus morou. O período que ele morou no Egito, que de lá ele foi chamado, quando ele voltou para Israel, poderia ter voltado para Judéia, né, em Belém, mas lá foi o local de nascimento dele. Então ele era da tribo de Judá, então ele nasceu lá. Mas o local onde realmente Jesus foi criado, cresceu, foi em Nazaré. E nós vamos ver esses detalhes mais para frente, o quanto foi interessante, né, essa questão de ele ter nascido lá. E Nazaré ficava na região da Galileia, né, que ali em frente ao mar, né, tinham várias cidades, como a cidade Decápolis e Cafarnaum, mas ele ficou em Nazaré, próximo ali do mar da Galileia. E por isso ele foi criado ali numa cidade que tinha as pessoas que moravam lá naquela região eram pessoas menos cultas, eram pessoas menos religiosas, por assim dizer, né? Não eram pessoas que frequentavam ali constantemente os lugares de conhecimento,
né, não eram mestres da lei, né, esses ficavam mais ali para Jerusalém. E Jesus, ele morou, ele foi criado ali entre pessoas simples, pescadores, né, e ali o conheceram. E essa situação em que ele morou lá, destaca uma situação, uma peculiaridade a respeito de Jesus, que ele era chamado Nazareno e que também ele era identificado como um galileu. E até se assustavam pela sabedoria dele, pelo conhecimento, pela habilidade que ele tinha em interpretar a lei entre os mestres, e as pessoas o questionavam. Como pode um galileu saber assim essas coisas, falar daquele jeito? Só os que moravam ali na região da Judéia, né, em Jerusalém, naquela região, é que tinham essa cultura. Ele mesmo morando ali entre pessoas humildes, ele era sábio, inteligente, um mestre, porque aquilo que ele sabia provinha do próprio Deus, provinha da sua identidade, de quem ele era, e pela unção do Espírito Santo sobre a sua vida, né? E assim Jesus cresceu na graça e no conhecimento e se desenvolveu. E nós vamos então amanhã ver mais características aí de Jesus, com o início do seu ministério, e vai ser realmente uma bênção. Eu espero que a leitura de hoje tenha produzido em você assim um pouco mais de conhecimento e tenha quebrado aí alguns paradigmas na sua mente, alguns mitos de que Jesus era um coitadinho, um pobrezinho, e na verdade ele não era, senão ele não teria condições de fazer todas as viagens que ele fez para o Egito, voltar e tudo mais, se ele não tivesse condições, certo? Então, que Deus abençoe e continue abençoando você de maneira rica, de maneira próspera, em nome do Senhor Jesus. Amém?